claro que é sempre bom ter você aqui nas plataformas digitais da Clube. Você que participa via WhatsApp também pode encaminhar o seu áudio, o seu texto para o 996594092. A nossa transmissão em áudio e vídeo já está sendo liberada lá na página oficial da Clube, em facebook.com/clube92fm, para que possamos então receber a coach Luísa Comar. A Clube FM apresenta Dicas de Gestão Pessoal e Profissional. Apresentação, coach Luísa Comar. Agora sim, transmissão já liberada, você pode nos acompanhar ao vivo no rádio e na internet, motivo de muita alegria, porque a cada 15 dias nós temos esse papo aqui bastante esclarecedor, né? Muito bom, com a coach Luísa Comar, que já está em nossos estúdios. Tudo bem? Como é que passou? Rafael, passei muito bem, é sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Boa tarde para você, para toda a equipe da Clube e também para todos os nossos ouvintes. Muito bem. Bom, Luísa, hoje nós vamos falar aqui de um assunto importante, né? Que acho que todo mundo enfrenta, né? Tem que fazer esse enfrentamento para poder dar o próximo passo. A questão da insegurança, né? Quem é que não tem? Quem é que nunca sentiu a insegurança? Vamos começar entendendo melhor, então, por sua definição, o que é a insegurança, Luísa? A insegurança, ela está muito ligada às projeções que a gente faz do que está por vir. Sendo assim, é importante que a gente entenda que a insegurança, ela está muito mais ligada à maneira que a gente enxerga as coisas do que necessariamente ao que as coisas são. E esse tema é muito interessante da gente tratar em um momento como esse que nós estamos vivendo, de tantas instabilidades. Exato. Porque as instabilidades estão aí, não é mesmo? Vacina, não vacina, fecha, não fecha, quais são as perspectivas? O que vai acontecer? E para você, profissional, quais são os próximos passos? Quais serão as próximas escolhas? Com certeza a nossa instabilidade, a nossa insegurança vai lá em cima. E ela vem justamente disso, então. Qual será o próximo passo? O que eu vejo diante de mim? E aí a gente começa a ter essa insegurança, a gente começa a ter esse receio do que nós iremos fazer, do que vai acontecer. E a insegurança é capaz de paralisar as nossas ações, né? Bom, Luísa, o que significa quando a pessoa diz que ela é insegura com relação às suas capacidades? Isso é muito comum, né? Poxa, eu encontro, já passei também, passo, todos nós passamos, mas o que pode ser feito? Bom, aí vamos entender isso que você trouxe, Rafael, que é uma coisa muito importante. Todos nós temos inseguranças. Vamos lá, vamos relembrar daquilo que a gente acabou de dizer. A insegurança é uma maneira como a gente encara determinadas situações e também como a gente se encara em muitos momentos. Então a insegurança é algo comum. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar muito clara nesse nosso bate-papo, principalmente voltando, gente, porque esse nosso bate-papo aqui quinzenal é justamente para trazer conhecimento, é justamente para ser um espaço de troca de informação entre nós. Então é muito importante que vocês entendam que a insegurança, ela não é algo ruim. Ela é uma coisa que a gente sente, ela é um sentimento, e tá tudo bem quanto a isso. Quando ela começa a ser ruim, Rafael? Quando ela começa de fato a paralisar a gente. Incapacitar. Aí a gente precisa começar a prestar mais atenção nela. Por quê? Vamos pensar o seguinte: a insegurança, ela funciona então até mesmo como um mecanismo de defesa, te dizendo, olha, um mecanismo de alerta, tem alguma coisa que é perigosa, tem alguma coisa que não tá certa aí nesse futuro, nesse momento, nessa situação. Quando você liga esse sinal de alerta, você se torna mais cuidadoso, você se torna mais precavido, e isso é muito importante. Por outro lado, se você não tiver insegurança nenhuma, como a gente às vezes acha, aí não queria ter insegurança nenhuma, queria ser 100% autoconfiante, não queria temer nada, olha como você pode se tornar uma pessoa inconsequente. Então o problema aqui, gente, não é a
insegurança, é como a gente lida com a insegurança. Se num momento como esse que nós estamos vivendo, você empresário não está tendo insegurança nenhuma, você está errado, entendeu? Você está com um grave problema, tá? E o menor deles é o Covid, é a pandemia, é a instabilidade política, jurídica e econômica. Então o que a gente precisa entender é que a insegurança, quando bem identificada, quando bem cuidada, quando controlada, ela é sim um fator, inclusive, de crescimento pessoal e profissional. Perfeitamente. Olha só, o medo, ele pode ser classificado como uma forma de insegurança, dentro disso que você falou? O medo, ele é também um mecanismo de defesa. Ele também pode ser avaliado, como a gente disse aqui, por essa questão de que existe um medo positivo, no sentido de que ele é também um mecanismo de cuidado que a gente tem. Não precisaríamos colocar ele necessariamente como uma forma de insegurança, mas ambos nos remetem a uma sensação de alerta e de instabilidade no ambiente. Então, eles poderiam ser classificados como situações parecidas, como sentimentos parecidos, mas não são a mesma coisa necessariamente. Por que, na sua opinião, as pessoas não gostam muito de falar sobre medo, não gostam de afirmar até que são inseguras? É uma construção social, né? Ter medo, ter insegurança, falar sobre sentimentos, não é visto como algo positivo. Nós fomos ensinados a pensar, principalmente na nossa sociedade, até se a gente olhar para o formato de educação que nós temos até hoje, algo que existe muita discussão, né? Mas aí nós vamos entrar num outro viés, o viés da educação e como que ela deveria ser, e se a gente deve ou não mudar o formato de educação que a gente tem. Mas nós temos uma educação muito pragmática, muito racional, e que muitas vezes acaba negligenciando essa questão das emoções, essa questão dos outros formatos de realmente conhecimento e de inteligência, porque a inteligência cognitiva ela é muito importante, mas a inteligência emocional também é muito importante. Inclusive, eu comento muito isso nas minhas mentorias, que 50% de todo o sucesso profissional e pessoal é sim o coeficiente de inteligência, né, o QI, como a gente conhece, cognitivo, mas 50% é o emocional. Mas a gente não é ensinado a falar sobre isso. Então isso muitas vezes acaba sendo mal visto. Então eu não vou falar sobre algo que tecnicamente me diminui, sobre algo que me inferioriza, sobre algo que pode atrapalhar uma futura promoção, que pode atrapalhar um cliente a me contratar. Então eu não vou falar sobre isso. Uma espécie de blindagem ali, né? Sim, a gente se blinda. Eu não vou falar sobre as minhas emoções, sobre as minhas inseguranças. Mas o que acaba acontecendo? Não é porque você não fala sobre isso, profissional, que isso não está ali. E a gente tem percebido uma mudança nesse sentido, das pessoas cada vez mais se conscientizarem de fato, da relevância de falarmos sobre medo, ansiedade, tristeza, depressão, sobre as emoções no geral, até porque se a gente for parar para entender sobre o profissional do futuro, a gente já sabe que as soft skills, que são as competências comportamentais, elas são as competências do futuro. Então aquele profissional que ele tem um bom comportamento, que ele tem um bom relacionamento, porque já está mais do que provado que a técnica eu ensino. Agora o comportamento, esse é muito mais complexo e que está muito mais ligado aí, voltando a essa questão a questão emocional, e aí a gente volta à questão da vamos ou não reformar a nossa educação e ensinar as nossas crianças a falarem sobre emoções, a identificarem as nossas emoções e não só sobre português, matemática, história e geografia. Esse é um debate muito amplo e podemos até abordar, né, esse assunto numa outra oportunidade. Com certeza, porque é riquíssimo tanto para a sociedade quanto para o indivíduo em relação à sua vida profissional. 12h27, bate-papo muito bom aqui com a coach Luísa Cômara, ao vivo no estúdio principal da Clube FM. Luísa, dá para planejar um futuro com menos insegurança? Com certeza. De que maneira? Justamente
se planejando, né? Quando a gente consegue aí, então, entender o cenário externo que a gente vive, quando a gente consegue entender, praticar o autoconhecimento, a gente começa a diminuir as nossas inseguranças, porque a gente começa, em relação a gente, a entender as nossas forças, entender as nossas fraquezas. Com isso, você consegue mapear com maior clareza como você vai se comportar diante das situações, você tem mais previsibilidade sobre você e você também tem mais previsibilidade sobre o cenário externo quando você começa a entendê-lo. Se a insegurança ela está muito ligada, certo, à questão da instabilidade, uma vez que você tem mais previsibilidade, a insegurança tende a diminuir. Isso pensando pelo caráter racional, pragmático. Aí nós temos que voltar para o outro lado da insegurança, das questões emocionais, muitas vezes ligadas a crenças limitantes, muitas vezes ligadas à maneira como a gente se enxerga. Para essas questões, a gente também precisa trabalhar ainda mais o autoconhecimento para que a gente se reconheça, para que a gente possa ver o nosso valor, para que a gente entenda que nós podemos sim ter as nossas fraquezas, mas nós temos as nossas forças, nós temos as nossas capacidades e através disso a gente crie mecanismos para essa insegurança. E aí aqui eu até peço licença para compartilhar com vocês o meu mecanismo, como que eu lido com a minha insegurança. Pessoal, eu, como todo mundo, tenho inseguranças. Como que eu lido com as minhas inseguranças? Em 2014, quando eu coloquei a LCR Coaching e Mentoring, muitas pessoas falavam assim: Luísa, mas como que você vai pôr um coaching? O que é isso? As pessoas nem sabem o que é isso. Pelo amor de Deus, você é advogada, por que você não fica somente com o direito? E eu falo, mas eu acredito nisso. Eu gosto disso e eu tenho certeza que eu posso ajudar as pessoas dessa maneira. Mas, naquela época, em 2013/2014, né? 2013 eu abro a LCR, 2014 eu volto para Votuporanga com ela. O que eu tinha era uma expectativa. E as expectativas nem sempre eram boas. Então a insegurança às vezes gritava. O que eu fazia nesse momento? Qual era o meu mecanismo? O meu mecanismo sempre foi estudar muito. Chegou um momento aí, gente, que eu fiz 2 pós-graduações ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu falava, se eu tiver conhecimento, se eu tiver certeza disso que eu tô falando, se eu tiver uma base teórica, ninguém vai poder discutir comigo. Eu vou ter muita base para poder realmente argumentar. Então busquem, certo, os mecanismos. Claro, eu não tô aqui negando nenhum outro mecanismo que é muito importante e dos quais também eu sempre fiz uso, como por exemplo, terapia, meditação, atividades físicas. Tudo isso é muito, muito, muito importante também para a gente lidar com as nossas inseguranças. Mas, para mim, aliados a essas questões, o estudo, a busca por conhecimento sempre foi uma ferramenta importantíssima. Se hoje aí a gente pode estar atendendo, né? A gente sempre fala sobre isso em diversos lugares do país e até do mundo. Se hoje eu tenho parceiras que são mentoradas, que são clientes em Portugal, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, é porque eu estudei e com isso encarei as minhas inseguranças. Então, encarem as inseguranças de vocês, busquem os mecanismos que vocês precisam para fazer isso. Muito bem. Luísa Komar, qual o recado que você deixa para as mulheres? Nós estamos num mês, né, no mês de março, que é dedicado às mulheres e a toda a importância que elas exercem na sociedade. E, assim, é claro que as mulheres têm vencido, sim, suas inseguranças e ocupado papéis de destaque hoje na sociedade. Qual o seu recado? São tantas inseguranças, minhas companheiras, minhas parceiras. Com certeza nós temos muitas inseguranças profissionais, inseguranças pessoais, inseguranças que são criadas sim pelas dificuldades do cenário e inseguranças essas que vêm de muitas crenças limitantes. Então nós temos tantas as inseguranças das instabilidades, quanto as inseguranças que são construções também sociais sobre como deveríamos agir, sobre como deveríamos pensar. Aqui eu acredito que vale também a questão dos estudos, que para mim sempre deu muito certo, mas também uma mensagem que eu gostaria de deixar é a mensagem da sororidade.
né? O que é a sororidade? A sororidade é essa palavra, esse movimento que nasce dentro do feminismo, que busca aí a irmandade entre mulheres. Então, que busca que as mulheres pratiquem a empatia, o apoio entre mulheres. Eu acredito que qualquer mulher que senta para conversar sobre as suas inseguranças com outra mulher vai perceber que elas têm as mesmas inseguranças, os medos, os mesmos receios, em maiores ou menores proporções, porque não somos iguais, não somos idênticas, mas passamos pelos mesmos desafios, as mesmas pressões, casar ou não casar, investir na profissão ou não investir na profissão, ter filhos ou não ter filhos. As pressões não são tão diferentes assim, nós não temos desafios tão diferentes assim. Então, uma dica que eu daria, uma reflexão que eu deixaria é: vamos nos apoiar, vamos praticar a sororidade profissional, vamos conversar sobre as nossas inseguranças, até porque é algo que eu sempre digo, né, em relação à mulher. Se tem algo que eu acredito, Rafael, que é um dos maiores preconceitos e uma das maiores perdas que a gente vive enquanto mulher, né, é esse tabu de que mulher precisa competir com mulher. Se tem algo que a nossa sociedade faz e que ainda faz e que eu acho que traz muita perda pra gente, é isso, que mulher precisa competir com mulher. Então, que a gente realmente passe a se apoiar nas nossas inseguranças, porque quando uma mulher consegue alcançar um lugar, chegar em um novo lugar que uma mulher nunca tinha chegado antes, ela abre caminho para que todas as outras cheguem, para que todas as outras possam segui-la, né, e chegar e alcançar novos postos. Então, que a gente possa fazer isso, que a gente possa praticar a sororidade, a empatia, que a gente possa se ajudar com as nossas inseguranças. Muito bem. Coach Luísa Comar também nas redes sociais. Como te encontrar nas plataformas? Bom, nós temos o nosso site www.luisacomar.com.br, mas estamos aí no Instagram, que eu acredito que todo mundo está lá, @LuisaComar. Vai ser um prazer encontrar todos vocês por lá. Obrigado por sua presença, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até mais. Você ouviu na Clube FM dicas de gestão pessoal e profissional, com a apresentação da coach Luísa Comar.